Olá, professora Ana Neto e a quem estiver assistindo. Eu me chamo Maria Emanuele e esse vai ser a apresentação do trabalho do projeto de intervenção de estágio supervisionado 2 do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Então, esse trabalho vai ser feito por Glória Regina, Maria Emanuele, que estou apresentando. Então, a gente escolheu aí sustentabilidade e decolonialidade. Então, a intervenção por meio da decolonialidade foi uma proposta aí da professora doutora Ana Neto. Então, a gente vai ter uma percepção de sustentabilidade que ele vai ser abordada de maneira superficial desde o momento que a gente tem contato com a escola até dentro de casa, muitas vezes porque os professores não têm essa oportunidade de realmente inserir um ensino de sustentabilidade da qual a gente consiga mudar o nosso comportamento com o meio, já que o comportamento que a gente tem com o meio, ele é exploratório. Então a gente usa as coisas do ambiente, seja ela qual for, seja de origem animal, seja de origem vegetal, sem pensar nas consequências do que eu estou usando, se o que eu estou usando é a maneira sustentável de ser usada, certo? Onde eu estou descartando isso daqui, né, esse plástico, essa comida, se eu estou fazendo isso de maneira sustentável. E essa perspectiva que a gente tem, esse comportamento também que a gente tem, ele acaba afetando o ambiente, certo? Então a gente vai ter aí essa dinâmica, certo? Essa dinâmica não muito boa e a gente percebe isso com os estudantes. Então, os estudantes, eles não têm esse pensamento de que o que eu estou consumindo, o que está afetando, né? Então, a chegada dos europeus aqui no território que hoje a gente chama de Brasil, ele se deu dessa forma também, né? Ser exploratório. Então, uma vez que ele vai chegar aqui, eles vão explorar todo o ambiente, vão explorar também os povos tradicionais que aqui viviam e vivem, certo? E essa exploração dificulta a reposição desses recursos naturais, certo? Já que os povos tradicionais, eles têm esse respeito com a natureza. Eles vão consumir somente aquilo que eles realmente necessitam, além deles mesmos, né, terem essa consciência de repor ou deixar com que a natureza reponha aquilo que foi consumido. Então, esse respeito que se tem com o ambiente, com fauna e flora, que eu me refiro, as pessoas, né, a sociedade mais urbana, mais urbanizada, por exemplo, não vai ter. Então, a gente vai ter já um comportamento que é o comportamento europeu, que é um comportamento exploratório, e isso se dá também dentro dessa sala de aula. Então, a gente vai ter essa colonialidade. A colonialidade vai ser justamente a perspectiva do europeu no centro de tudo, no europeu como protagonista e detentor desses saberes, e que vai determinar o nosso comportamento, que acaba sendo também um comportamento das crianças. E quando for abordado em sala de aula questões de sustentabilidade, a gente acaba deixando passar desapercebido os povos tradicionais que têm costumes que são 100% sustentáveis, certo? Enquanto que a gente acaba falando de reciclagem, a gente acaba falando de jogar o lixo no lixo, certo? A gente acaba falando também de queimadas, mas tudo isso de maneira superficial. O que fazer para mudar isso? Mas nada muito impactante ou que vai mudar e trazer uma perspectiva crítica para esses estudantes. Então, a gente vai ter aí, né, esse trabalho sendo aplicado na Escola Municipal João Heráclito Duarte com os 7º anos. Essa escola é uma escola municipal e então, como eu falei para vocês, ele vai ser um pensamento colonial no contexto de sustentabilidade que esses estudantes vão ter, certo? E a gente vai ter também esses modelos dentro de sala de aula que acabam sendo também modelos europeus, certo?
do consumo também aí de recursos naturais. Então, para nosso objetivo geral, a gente vai ter esses conceitos de sustentabilidade e decolonialidade e a gente quer que os estudantes compreendam, certo, o impacto desses comportamentos e desses pensamentos também que a gente acaba tendo sem querer e o impacto que essa perspectiva vai causar para a natureza, certo? Então a gente acaba promovendo um pensamento crítico e quem sabe até um pensamento, uma mudança de comportamento, na verdade, né? Então, nossa aula foi uma aula expositiva dialogada e a gente apresenta justamente conceitos de sustentabilidade com a questão da mudança de comportamento. A gente usa aí materiais de data show, piloto, quadro, slide, tudo isso para exemplificar, para escrever no quadro para eles, caso eles queiram, acabem se deparando com um conceito novo, certo? Então, a gente vai ter aí trabalhar com um texto de decolonialidade e educação, né, em ciências, de Dutra Castro, e por uma pedagogia da pergunta de Paulo Freire, que a gente trabalhou muito em cima de perguntas das quais a gente não trouxe a resposta. As respostas iam ser dadas ali na discussão que a gente estava tendo, então era mais para eles criarem esse pensamento crítico, repensarem a realidade deles. E aqui a gente tem essa imagem que ilustra um pouco do que aconteceu lá, né? Que a gente botou ali as cadeiras, né, em formato de meia-lua, justamente para eles olharem um para a cara do outro e interagirem mais, certo? E se sentirem um pouco mais à vontade em relação a essa discussão. Dando continuidade, ainda no primeiro dia da intervenção, que aconteceu no dia 13 de novembro, assistimos a um documentário após a aula expositiva dialogada em que debatemos sobre a sustentabilidade e decolonialidade. Assim, o documentário assistido, na verdade, é um curta-metragem produzido por Jorge Furtado no ano de 1989 e está disponível no YouTube. Esse documentário, acima de tudo, aborda principalmente sobre o consumismo e sobre o capitalismo, os efeitos do capitalismo e a produção de lixo, visto que fala sobre um lixão que fica localizado em um lugar chamado Ilha das Flores e que mostra ali a realidade social das pessoas que vivem naquele lugar e das pessoas que vivem na cidade. Assim, alguns pontos, após assistir o documentário, alguns pontos debatidos e percebidos pelas crianças foram a realidade das pessoas que vivem naquele lugar e a sua cor de pele, pois as pessoas que vivem na Ilha das Flores e que se alimentam, infelizmente, de lixo eram pessoas negras, principalmente mulheres e crianças, as quais eram vistas ali como inferiores. Enquanto na cidade grande, onde mostra ali o documentário de pessoas que consumiam e tinham dinheiro para comprar as coisas as quais consumiam, era uma família composta por um homem, mulher, filhos, e eles eram brancos e tinham poder de compra. E assim, elas tinham a sua posição socialmente. Isso foi um dos pontos discutidos como efeitos da colonialidade e que o Brasil ainda vive essa realidade. E para esse diálogo acontecer, foram utilizadas perguntas que tomamos como base, como por exemplo, qual foi o destino do tomate, visto que o vídeo enfoca na produção do tomate, desde a sua produção até chegar no lixão onde ele é descartado. Então, utilizamos perguntas chaves para eles citarem, né, pontos que perceberam ali e que se encaixavam na temática que estávamos falando. Assim, além dessa discussão sobre o documentário, sobre o conceito e o que eles sabiam de sustentabilidade, perguntamos sobre especificamente da sua cidade, que no caso é a cidade de Limoeiro, os bairros que eles moravam ou que eles passavam, as feiras, as ruas, o rio que passa cortando a cidade, como era a limpeza desses locais, como as pessoas cuidavam e como eles próprios cuidavam do ambiente em que viviam. Então, eles trouxeram relatos de lixos jogados, de pessoas que quebram as lixeiras, de pessoas que jogam nas bueiras, quando chove a cidade alaga, e, enfim, trouxeram pontos os quais poderiam melhorar na cidade, né? Pontos a serem observados pelas autoridades e que eles deveriam denunciar esses pontos
de lugares ali que aconteciam algo, né, que fosse contra o conceito de sustentabilidade, para que aquilo viesse a melhorar e trazer qualidade de vida às pessoas que ali residem. Então, a partir disso, como uma atividade para casa, pois ainda teríamos a segunda parte de intervenção, sugerimos eles tirarem fotos, formarem grupos, e cada sala, né, ficou com 2 grupos. Então, 2 grandes grupos onde eles poderiam ali tirar fotos e registrar pontos na cidade para assim montar cartazes no próximo dia de intervenção. Desse modo, no último dia da nossa intervenção, que foi no dia 27 de novembro, fizemos a produção de cartazes junto com os estudantes. Então, os estudantes produziram e exporam na escola esses cartazes produzidos por eles mesmos através de materiais recicláveis que eles levaram. Então, foram materiais do tipo jornal, papel, plástico, caixa de ovo, canudos, embalagens. Então, tudo aquilo que era reciclável para produzir cartazes promovendo a sustentabilidade e também, ao fazer aquilo, refletir sobre a decolonialidade e os efeitos da colonialidade que havíamos discutidos no primeiro dia da intervenção. Então, a partir disso, tivemos o apoio da professora e da escola, pois outros materiais que também foram utilizados, como tinta, a própria cartolina, lápis de cor, giz de cera, cola, foram disponibilizados pela escola. Então, tivemos todo o apoio da escola e da professora que estava nos supervisionando. Então, isso foi algo muito interessante, pois assim ficamos ainda mais próximos da comunidade escolar a partir desse apoio, e também os estudantes se sentiram seguros para fazerem aquelas produções e soltar a sua criatividade, né, tendo em vista que aquele propósito era muito importante, pois discutir a decolonialidade a partir da sustentabilidade e juntar esses dois conceitos levando para a escola era algo que a gente viu na disciplina de estágio supervisionado 2, pois a prática e a teoria não foi dissociada. Os estudantes, a partir dos conhecimentos que nós, né, que fomos as estagiárias, lemos, né, textos sobre a decolonialidade, sobre o estágio, né, que, como Pimenta e Lima afirmou, que não pode ser dissociado a prática e a teoria, que devem ser integradas juntas, e que deve ser algo que torne o ensino significativo para os estudantes, mas também que seja significativo para os estagiários. E de fato foi algo que foi significativo para ambas as partes, pois conseguimos ali ter uma relação muito boa de ensino-aprendizagem. Então tivemos um primeiro contato, né, com a sala de aula, apesar de não ter sido o primeiro, pois é o estágio 2, mas ainda assim foi um contato diferenciado, pois foi uma intervenção. Então foi uma aula expositiva dialogada, um projeto, que eles soltaram a sua criatividade, que eles faziam perguntas e que a gente se sentia mesmo como professor e aluno. Então, assim, esses cartazes, eles foram produzidos com o nosso auxílio, apesar de que os estudantes fizeram todo o trabalho. E assim, os cartazes foram, como foi dividido em grupo, os cartazes ficaram com 2 temáticas. Uma estava abordando sobre oceanos, mares, e outra foi uma temática mais livre, em que eles apresentavam o globo terrestre, o mundo, com as frases que foi levada por nós e preparada por nós, e fizeram recortes, colagens. Então, assim, foi algo artístico, porém muito significativo. Então, que fazia sentido para a temática que estávamos trabalhando. Por fim, viver essa experiência, né, do estágio supervisionado 2 com a proposta da intervenção foi algo muito interessante, foi algo que nos surpreendeu bastante. Então, assim, após essa prática, tanto eu quanto Marie conversamos, né, sobre isso. Então, assim, fizemos a reflexão, e que foi incrível tanto para a gente como para aqueles estudantes. Eles falaram que gostaram muito, ficaram muito satisfeitos com o trabalho que eles fizeram, porque além de ter ficado uma coisa visualmente bonita, também teve algo que é o significado que aquilo traz, né? Que foi algo que a gente construiu desde o primeiro dia da intervenção até aqui. Então, o produto final foi essa produção de cartazes que eles expuseram na escola, que a gente também colocou lá, com auxílio da professora, no painel. O painel era da escola, a escola dispôs esse painel
para a gente poder colocar ali e todas as pessoas da escola, os outros alunos, as outras crianças que ali estavam, pudessem enxergar e perceber, né, essa importância da sustentabilidade. E então, foi algo que de fato foi uma experiência única e que agrega muito no nosso conhecimento na universidade e na nossa atuação como futuros docentes. Assim, finalizo a nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção. No próximo slide está aqui as nossas referências e foi isso. Muito obrigada.